a elite política brasileira. O evento é o 12º Fórum Jurídico de Lisboa, realizado de 26 a 28 de junho de 2024, daqui a alguns dias. O Gilmar Palusa, como ficou conhecida, essa festa da casta longe do povo, em paródia ao festival musical Lollapalooza, tem a seguinte lista de presenças confirmadas. A gente tem a arte aí, produção. 6 ministros do STF, a começar pelo anfitrião Gilmar. Dias Toffoli, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e o atual presidente da corte, Luiz Roberto Barroso. Tem 12 ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão, que é aquele corregedor que retalia os juízes da Lava Jato no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, como a gente viu aqui nas últimas semanas, o Benedito Gonçalves, que é o relator que votou pela cassação do mandato de deputado federal do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e acabou, de fato, sendo cassado o mandato dele. A Daniela Teixeira, que é a relatora da anulação em 3 minutos da pena do ex-gerente da Petrobras, Glauco Legatti, sessão que aconteceu nessa semana. João Otávio de Noronha, aquele que sonhava com a vaga no Supremo Tribunal Federal quando Jair Bolsonaro estava no poder, é aquele que mandou o Queiroz para a prisão domiciliar, deu essa facilitada, a esposa dele estava foragida e mesmo assim ele falou que podia ficar em casa lá com o marido, não precisava nem explicar onde é que tinha ido passear sem cumprir ali a ordem de prisão que havia anteriormente. Eu me lembro muito que o Félix Fischer voltou de férias, o João Otávio de Noronha deu essa decisão favorável ao bolsonarismo durante o recesso judiciário, o Félix Fischer voltou, derrubou a decisão, e quem retomou a decisão do João Otávio de Noronha? Gilmar Mendes, veio por cima, alinhado ao Noronha. Aí tem Mauro Luiz Campbell Marques, Marco Aurélio Belize, Sebastião Reis Júnior, Roberto Chieti Cruz, Luiz Alberto Gurgel de Faria, Antônio Saldanha, Marco Buzzi e Ricardo Vilas Boas Cueva. Temos 2 ministros do TCU, Tribunal de Contas da União. Antônio Anastasia, alguns devem se lembrar, era tucano, era membro do PSDB, acabou ganhando essa boquinha aí no TCU. Ele que também é de Minas Gerais, daquela turma lá do Aécio Neves, foi relator no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Você tem o Benjamin Zimler também, e 4 ministros do TSE, o Floriano Marques, André Ramos Tavares, Vera Lúcia Santana Araújo e Edilene Lobo. Essas duas são ministras substitutos, mas são do TSE também. Aí você tem o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pode mudar aí o print, produção. Você tem o PGR, Paulo Gonet, que é ex-sócio do Gilmar, aquele instituto lá de direito, lá em Brasília, que é o IDP. Os atuais, aliás, presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, respectivamente. Tem também, próximo slide, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o famoso Bessias, referido por Dilma Rousseff naquele áudio de escuta telefônica, quando Lula estava sendo investigado, e ela mandou o termo de posse, quando nomeou Lula ministro-chefe da Casa Civil, para que ele usasse em caso de necessidade, quer dizer, para que pudesse dar uma carteirada se a polícia chegasse a prendê-lo naquele momento. A Dilma estava tentando fazer com que ele virasse ministro, tivesse foro privilegiado e não pudesse ser preso, né? Aquele áudio que acabou sendo anulado para uso de prova, porque, enfim, houve a derrubada ali da decisão do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Esse é o Jorge Messias, é o portador do termo de posse que virou AGU. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, está lá também, esse aí também tem muita história no petismo. Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, todo mundo junto e misturado. Vocês estão vendo que tem muita gente aí que, no fundo, poderia fiscalizar uma às outras, eventualmente pode julgar uma às outras, mas está todo mundo junto lá. 9 governadores. De São Paulo, Tarcísio Freitas, republicanos. Do Rio, Cláudio Castro, do PL. Do Pará, Helder Barbalho, do MDB. Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. Piauí, Rafael Fonteles, do PT. Goiás, Ronaldo Caiado, da União Brasil. Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Então, as pessoas aí que têm uma posição mais à direita, que consideram Tarcísio de Freitas uma alternativa, respondam no chat. Vocês acham que o Tarcísio
deve comparecer ao Gilmar Paluda, ele está lá como uma presença confirmada. Mas vocês acham isso bom? Vocês acham isso legal? Vocês acham que ele deve se misturar, já que essa turma tem poder, para dialogar, para fazer a média? Ou vocês acham que ele deveria manter alguma distância, já que ele está aí cotado para ser um eventual candidato em 2026? E temos também, continuando aqui, produção, um ex-presidente da República, tá ali embaixo, Michel Temer, do MDB, amigo de longa data de Gilmar Mendes, com quem ele tinha aquelas reuniões fora da agenda, não é mesmo? Mas sempre para discutir a reforma política, o futuro do Brasil, evidentemente, quem é que poderia pensar outras coisas, não é? E constam ainda na programação outros detratores da Lava Jato, alinhados a Gilmar, como Lênin Streck, do Grupo Prerrogativas, e o Rogério Favreto, do TRF4. Ele reapareceu. O Favreto foi filiado ao PT por 19 anos e é aquele ministro que, durante um plantão, ele era o plantonista, durante o recesso do judiciário, ele deu uma decisão numa canetada, chamada decisão monocrática individual, para soltar o Lula na segunda instância, quando o Lula estava condenado, quando havia autorização para prisão em segunda instância. Ele, depois de a turma no TRF4 ter votado por unanimidade pela manutenção da condenação do Lula e até pelo aumento da pena que havia sido imposta pelo Sérgio Moro, ele foi lá, tentou soltar os petistas. Eu citei isso outro dia aqui no programa, porque a gente estava falando do Paulo Teixeira. Eu falei, o Paulo Teixeira é um dos 3 petistas que foram lá no plantão para acionar o ex-petista de carteirinha, mas ainda muito alinhado, não é mesmo? Para que ele desse essa decisão, que depois acabou sendo derrubada, mas lá na frente o STF voltou a varrer a sujeira para debaixo do tapete. Então, Favreto vai estar lá também. E outros empresários governistas estão na lista. O José Seripieri Júnior, que emprestou o avião a Lula, agradeceu ao presidente e ao André Esteves após a compra da Mil. Foi notícia aí nas últimas semanas. Aliás, a empresa está aí de volta no noticiário, porque houve uma fusão com outra. André Esteves, inclusive banqueiro-alvo da Lava Jato, blindado pelo Gilmar, também vai estar no evento, aliás, moderando um painel junto com o Gilmar. Não é maravilhoso? E a Luísa Trajano, que defendeu aí outro dia a taxação das compras internacionais de até $50, falou que o Lula está tentando lidar com a questão das contas públicas, fez também um certo elogio, uma certa defesa do Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Então, toda a turma está lá unida. E a mídia contemporânea, que ecoa narrativas do Gilmar, também ganhou um painel de presentes. Nós, aqui de O Antagonista, da Cruzoé, do Papo Antagonista, estamos orgulhosos de não termos sido convidados para o Gilmar Palusa. O jornalista pode até cobrir, mas não participa de evento de ministro de Suprema Corte. Só porta-voz que participa. É preciso haver um distanciamento, no caso das autoridades públicas, principalmente quando se trata de um evento que já tem todo um histórico de notícias, análises, de críticas em relação a essa promiscuidade entre diversos poderes e entre julgadores e ex-réus, porque, afinal, eles foram todos poupados. Carlos Graeb, salve, salve, boa noite em primeiro lugar. O que você